Hoje, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar dos números na forma decimal, né? O que vem a ser isso? Ou seja, qual é a estrutura que faz com que esses números sejam chamados de decimais? Vamos ver, então, a estrutura deles. Tá bom? Então, essa é a nossa aula 97. Hoje são 11 do 11 de 2020. Número na forma decimal. Não tinha, na forma decimal. Como que é esse número aí nessa forma decimal? Bem, a gente vai falar dos décimos primeiro. Então, décimos. O que acontece? Eu tenho uma parte inteira. 1, 2, 3, 4, 5. Dividida em 10 partes, né? Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter ali, se eu, por exemplo, pegar uma parte aqui. Vou pegar essa parte aqui. Então, aqui eu tenho um décimo. Como é a minha forma de escrever um décimo? 0,1. Porque eu tenho uma coisa muito pequena dividido por uma coisa muito grande. E aí a gente vai pensar o seguinte: todas as vezes, né, que a gente tiver o número, o décimo, o número 10 vai indicar se o seu número vai ter uma casa após a vírgula, se ela vai ter duas casas depois da vírgula, se ela vai ter três casas e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos ver aqui, escrever isso aqui, ó. Forma de fração. Um décimo. Forma decimal. Zero vírgula 1. E assim também vai acontecer com os centésimos e também os milésimos. No caso dos centésimos, nós vamos ter o inteiro dividido em dividido em 100 partes, e dessas 100 partes eu considero 1, 2, 3, 20, 40, certo? Então, e aí o que acontece? A forma de escrever aqui vai mudar, tá? Vai ser diferente do que eu tenho aqui agora. Então, se eu tenho, por exemplo, então agora, número 2, centésimo. Se eu tenho aqui centésimos e eu tenho um centésimo. Isso aqui é a forma fracionária, ou de fração. Fracionária. E aqui, olha aqui para vocês verem, tem uma, duas. Então, eu tenho uma, duas casas. Forma decimal. Pronto. Tá? Então, aqui os décimos, os centésimos. Agora, vamos ver como que vai ficar os milésimos. Vamos ver como que vai ficar os milésimos.
milésimos. No caso dos milésimos, eu tenho número 3. Então, digamos que eu tenha, vamos mudar o número aqui, né? 33 milésimos. Isso aqui é a forma fracionária. E aqui, 0,033, forma decimal. Ou seja, nós estamos dividindo por múltiplo de 10. Certinho? Beleza? Então, o que a gente repara aqui? Tá vendo que quando eu tenho 3 casas depois da vírgula, indica milésimo, 2 casas, centésimo, 3, uma casa, décimo. Vamos colocar isso aqui também, para a gente observar direitinho essas coisas. Então, ó. Décimo. Um algarismo, né? Uma casa. Exemplo, 0,1, 0,7, 0,9 e assim por diante. Centésimos. Dois algarismos, ou 2 números, né? De que vocês acharem 2 casas. Exemplo, 0,32, 0,14, 0,30 e assim por diante. No caso do milésimo, três algarismos após a vírgula. Então, 0,003, 0,00042 e assim por diante. Bom, então nós temos aqui décimo, milésimo, décimo, centésimo, milésimo. Bom, e aí alguns exemplos que a gente tem aí, tá vendo? Ó, um algarismo após a vírgula, 2 algarismos e aqui 3 algarismos depois da vírgula. Por exemplo, se eu tenho 1 milésimo e eu tenho que completar, então eu coloco 0, não é 3 casas? Então eu já coloco 1 aqui e vou completar com 2 casas para ser milésimo. Certinho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui se a gente tiver que representar esses milésimos, né? Esses centésimos
numa casa decimal, uma casa decimal não, como que a gente fala? Ô, gente. No quadro posicional. A gente vai lembrar que o quadro posicional, quadro posicional. Ele é composto de parte inteira e parte decimal. Então, vamos fazer aqui umas representações. E dentro das partes decimais, né, nós temos a questão de milésimos, centésimos, décimos. Unidade, né, que é a primeira unidade, e dezena. A gente pode ter outros números para lá. Então, vamos representar aqui 3 números. Eu quero representar aí 2,45. Eu quero representar 0,128. E eu quero representar 5,4. Ó. Essa parte aqui, né? Essa linha aqui que divide a parte inteira da parte decimal é onde eu coloco a vírgula. Tá? Então, se eu tenho 2,45, então eu tenho 2 unidades inteiras, vírgula, 45 centésimos. A gente fala onde o número parou. Então, agora eu quero esse aqui. Eu tenho 0 unidades e tenho 128 milésimos, porque é a última casa para no milésimo. Outro, eu tenho agora... Vou deixar mais uma casa. Quero. Então, aqui eu tenho 5, minha vírgula está aqui, né? 4 décimos. E o outro último aqui eu tenho uma dezena inteira, 2 unidades inteiras, vírgula, 345 milésimos. Bom, então esse aí é o nosso QP para a representação de números decimais, né? Então nós temos partes inteiras, que é para cá, partes decimais. Aqui onde, né, há essa divisão entre parte inteira e parte decimal, é onde eu deixo para colocar a minha vírgula, para posicionar esses números aí. Bem, como que a gente vai realizar, por exemplo, a questão aí em relação à medida? Como que a gente vai fazer para relacionar os números decimais com medidas? Vamos lá. Então, já temos o quadro posicional. Vamos, medidas. 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 O que é que nós temos aí em medidas? Aquelas questões da gente transformar uma medida menor em uma maior. Por exemplo, 1 metro é igual a 100 centímetros, certo? Agora, se eu quero saber 1 centímetro equivale a 1 sobre 100 metros. Então, 1 centímetro
é igual a 0,01 metro. Bom? Então, se eu tenho 5 centímetros e quero transformar em metro, eu vou pegar esse 0,01 metros e multiplicar por 5. Por quê? Porque eu quero saber quantos metros equivalem a 5 centímetros. Outra coisa também que a gente vai ver é a questão de litro. Ó, 1 litro é igual a 1.000 mililitros, correto? São 1.000 mililitros. Então, 1 mililitro vai ser 1 dividido por 1.000. Então, 1 ml equivale a 0,001 litro. Bom, isso aqui são medidas menores equivalentes a medidas maiores. Ou seja, transformação de uma medida pequena em uma grande, certo? E aí, a gente pode fazer várias operações falando sobre isso aí. Uma coisa que é interessante e que a gente tem que prestar muita atenção, né? Então, aqui, passamos aqui nessa questão de medidas, é a questão da adição e subtração de números inteiros, de números decimais. A gente não pode esquecer a questão da vírgula. Uma vírgula tem que posicionar debaixo de vírgula. Se você posicionar essa vírgula direitinho, uma debaixo da outra, as outras casas você vai encaixar cada uma no seu lugar. Então, vamos ver aqui como que funciona. Operações. Ó, se eu tenho 2,45 mais 3,10, então eu vou fazer, 2,45 mais 3, olha a vírgula, como que ela encaixa direitinho, 10. Pronto, então agora é só alterar. 5,55. Se eu tenho, por exemplo, 12,4 menos 3,22. 12. Então, eu tenho 12,4 menos 3,12. Aqui é como se não tivesse nada. Então, eu completo com 0 para fazer a minha operação. Né? Transformo as dezenas aqui em unidades. Aqui ficaram 3. E aqui 9. Tá vendo que a vírgula acompanha a vírgula? Décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo, décimo debaixo de décimo, unidade inteira debaixo de unidade inteira e dezena inteira debaixo de dezena inteira. Tá? Não pode esquecer dessa forma aqui de construir essa adição e essa subtração de forma na vertical. Lembrando que cada um tem que ser colocado de acordo com a sua unidade correspondente. Bom? Bem, vamos falar agora de leitura de número decimal. Leitura. Então, se eu tenho eu tenho que fazer a leitura disso aqui. Como que eu vou ler esse número? Então, eu vou ler. Não é dinheiro, né? Então, eu tenho 3 milésimos, 5 centésimos, 4 décimos. Tá vendo que cada um foi posicionado da maneira
que deve ser colocado, né? Primeira unidade, primeiros milênios, centena, né? E aqui, 2 unidades, né? Que são unidades inteiras, não precisa colocar inteiras, 2 unidades e 2 dezenas. Por que você não precisa colocar inteiro? A gente já sabe, né, que do lado esquerdo da vírgula são todos os números inteiros e do lado direito da vírgula são os números decimais, certo? Certinho? Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse que ler esse número, a leitura dele é 22 inteiros 453 milésimos. Então, ó, vou começar até aqui. 22 inteiros, 450 e 3 milésimos. Não justifica você escrever assim, 22 inteiros, 4 décimos, 5 centésimos, 3 milésimos. Né? Você tem que fazer uma leitura geral deste número. Então, 22 inteiros, 453 milésimos, tá? Então, é dessa forma que é lido. Se você vai fazer essa leitura aqui, faça sempre isso aqui primeiro, que aí você vai saber. Ó, o último número que eu pronuncio, o último decimal que eu pronuncio, é o que está aqui, né? Se eu tivesse só centésimo, seria 22 inteiros, 450 centésimos, e assim por diante. Tá? A gente sempre vai pronunciar a última unidade decimal que a gente tiver aí. Tá? Deixa eu colocar um outro exemplo aqui. Como que eu vou ler isso aqui, ó? Então, eu tenho aqui centésimo, décimos, e a minha casa aqui está vazia, tá? Que é unidade. Então, na hora de ler, eu vou ler 35. Olha aqui, que casa é essa? Centésimo. Tá? Então, 0,35 centésimos. Tá bom? Beleza? Tá bem entendida aí essa questão dos números decimais? E a gente sempre tem que preparar também para entender o que é décimo, né? Então, o que é o décimo? Dividido em 10 partes. O que é milésimo? Dividido em 1000 partes. E o que é centésimo? Dividido em 100 partes. Aqui, milésimos. Em partes, centésimos. Em 100 partes.
milésimos inteiro dividido em unidades. Em mil partes. Décimos, centésimos e milésimos, tá bom? Bem, vou deixar uma atividade aqui para vocês fazerem, porque prova, né, avaliação DG2 agora é só na segunda-feira. Então, vai em casa. Páginas 60. Ah. Sessenta e três. Livro 4. Livro. Ok? Certinho? De 60 a 63, o livro 4. Ok? Tá bom. Uma boa tarde para vocês. Uma excelente prova aí hoje. Tem a VG2 de vocês hoje.